Você sente um cansaço que transcende a matéria, um esgotamento da alma que se manifesta não apenas no corpo físico, mas na própria essência do seu ser, exaurido por tantas tentativas frustradas de alcançar o que parece estar sempre além do seu toque? Há uma névoa densa, uma confusão mental persistente que te impede de ver com clareza seus desejos mais puros, seus anseios mais profundos, tornando impossível distinguir o caminho a seguir, o próximo passo a ser dado. Ou talvez, o que se manifesta em sua vida é uma inquietante distância em sua conexão espiritual, um vazio que ressoa mesmo após buscas incessantes por respostas, por um significado que parece escapar, deixando você pairando em um estado de incerteza que consome sua energia vital e sua esperança? Permita-me dizer, com a absoluta convicção que a verdade confere, que se a sua alma, neste exato instante, acenou um sim ressonante para qualquer uma destas indagações, então este momento, esta sua chegada aqui, é um milagre em si mesmo. Não se iluda pensando que você foi trazido a este ponto por mera coincidência ou por um algoritmo aleatório. Existe uma força maior, um desígnio divino, uma inteligência perfeita que orquestrou cada passo, cada clique, cada pensamento que o conduziu até este exato ponto de virada. Esta é a manifestação da lei universal em ação, respondendo à sua busca silenciosa. E agora, você está prestes a desvendar um conhecimento, uma verdade profunda, que não se limita a oferecer meras respostas superficiais ou paliativos temporários, mas que possui o poder inerente de reconfigurar, de reorientar sua forma mais íntima de se relacionar com o universo. Isso significa que você aprenderá a operar a partir de um centro de poder e paz, transformando a carência em plenitude, a dúvida em certeza, a passividade em ação inspirada. Esta é uma reorientação do seu próprio ser em alinhamento com a sua divindade interior. Não se engane, não se permita cair na armadilha de pensar que este é apenas mais um convite para orar mais, no sentido convencional de súplica, de mendigar por favores de uma divindade distante. Muito pelo contrário, este é um chamado para compreender verdadeiramente o que significa orar cientificamente. Pense na palavra científica. Ela implica precisão, lei, causa e efeito, princípios imutáveis. Prepare-se, portanto, para uma jornada de profunda compreensão, para sentir em cada fibra do seu ser a vibração da verdade e para aplicar, com uma precisão que talvez você nunca tenha imaginado ser possível, as verdades atemporais que a grande Florence Scovel Shinn nos legou através de sua própria vida e de seus ensinamentos lúcidos. Ela nos mostrou que o universo opera sob leis tão exatas quanto as da matemática, e que nossas palavras e pensamentos são as ferramentas primordiais para ativar essas leis. Esta não é uma jornada de fé cega, mas de fé inteligente, fundamentada na compreensão de como o poder espiritual realmente opera. Fique comigo, pois a verdadeira transformação que você tanto anseia, aquela que ecoa em seu coração como uma promessa divina, aquela que você intui ser sua por direito, está apenas começando a se manifestar. Você está no limiar de desvendar seu próprio poder criativo. Agora, você pode se perguntar, o que significa essa palavra científicas quando falamos de orações científicas? Será que estamos adentrando algum terreno místico? Ou, quem sabe, algo que desafia a razão e o bom senso? Permita-me esclarecer, com a simplicidade e a profundidade da verdade. Não estamos falando de mágica no sentido de truques ou de algo que desafia as leis universais. Pelo contrário, estamos mergulhando nas próprias leis universais que governam a existência. A ciência, aqui, refere-se à exatidão, à precisão, à causa e efeito inabaláveis de um princípio que opera com a mesma infalibilidade que a lei da gravidade. Assim como você não questiona se uma maçã cairá ao ser solta ao ar livre, você não deveria questionar a resposta de uma oração feita com o conhecimento correto e a convicção plena.
É um princípio estabelecido, uma fórmula divina aguardando a ativação consciente e intencional de sua parte. Muitos de nós fomos ensinados a ver a oração como um ato de súplica, um pedido feito a uma divindade externa, na esperança de ser atendido por mera benevolência. Mas Florence Scovel Shinn e a própria sabedoria contida nas Escrituras Sagradas nos revelam uma perspectiva muito mais poderosa, uma visão que empodera e transforma. A verdadeira oração não é um pedido que nasce da carência, de um lugar de falta, mas uma afirmação que emana da convicção inabalável de que o bem já existe, já é seu por direito divino, e que apenas aguarda o seu reconhecimento. É um reconhecimento, uma declaração da verdade de sua herança espiritual, do seu lugar como filho do Criador. Pense na sua palavra, na sua fala, não como um mero som que se dissipa no ar sem deixar rastros, mas como uma vibração, uma energia eletromagnética que é enviada ao vasto e responsivo universo. A ciência moderna, por suas próprias lentes e avanços, começa a ecoar essa antiga sabedoria, explorando como a intenção e a consciência podem, de fato, moldar a realidade e manifestar o invisível. Shinn estava à frente de seu tempo, ensinando uma física quântica da palavra, muito antes de termos o termo e as ferramentas para medi-la. Ela nos mostrou que cada palavra que proferimos, cada pensamento que nutrimos com convicção e persistência, é uma semente lançada ao campo fértil do subconsciente, e o universo, como um jardineiro perfeitamente obediente e imparcial, apenas cultiva e faz florescer com exatidão o que foi plantado com firmeza, sem julgar a semente. É aqui que reside o erro comum, a armadilha sutil que aprisiona tantos corações e mentes em um ciclo aparentemente interminável de frustração e desilusão. Ora-se sim, mas ora-se com uma mentalidade de pedinte, de quem não possui, de quem está em falta, em necessidade desesperada. Quando você pede algo ao universo com a sensação intrínseca, subjacente, de que não o tem, de que lhe falta, o que você está, na verdade, afirmando e amplificando é a ausência daquilo que deseja. É como tentar acender uma luz enquanto repete incessantemente "não tenho luz". O universo, em sua perfeição divina e imparcialidade, apenas reflete e manifesta o seu estado interior predominante, a sua crença mais profunda. As Escrituras afirmam: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á". Mas esse pedir não é de carência, é um comando com fé inabalável. Shinn nos ensina que a oração eficaz é um comando, uma declaração de posse, de gratidão antecipada, não um clamor desesperado de quem espera um favor. É a voz do "eu sou" em você, afirmando sua divindade e o seu direito inato a toda a abundância que o Pai tem para oferecer. Se você ora por saúde enquanto secretamente teme a doença e a visualize, qual vibração está realmente enviando ao cosmos? Se ora por prosperidade, mas sua mente está repleta de preocupações financeiras e pensamentos de escassez, qual é a mensagem predominante que chega ao receptáculo universal? Essa distinção é fundamental, uma linha divisória entre a ineficácia e o poder de manifestação. Nossas orações científicas não são um ensaio de boas intenções, são um ato de reconhecimento incondicional da verdade, um alinhamento consciente e poderoso com as leis divinas e imutáveis. A frustração das orações que parecem não respondidas não é um sinal de que você não é digno ou que o universo é indiferente às suas necessidades e clamores. É sim um indicador claro de que a ciência por trás da oração ainda não foi compreendida e aplicada com a precisão necessária. A barreira para o seu milagre não está lá fora, nas circunstâncias externas que você observa, mas dentro da sua própria compreensão e da sua própria fé. Ao entender que a mente subconsciente aceita aquilo que você sente e afirma com convicção como verdade inquestionável e que o universo responde a essa vibração com uma fidelidade absoluta, a frustração se dissolve naturalmente como a névoa ao sol.
Você percebe que o poder de manifestar está inerentemente em suas mãos, em suas palavras faladas, em seus pensamentos sustentados, quando todos eles estão alinhados e em perfeita ressonância com a lei universal. A cada momento em que você age com essa fé consciente, você está tecendo a realidade que deseja. A cada palavra dita com convicção e sem hesitação, você está ativando o milagre que aguarda sua permissão para se manifestar. Esta é a base sólida e inabalável sobre a qual construiremos tudo o que virá. Sinta a verdade desta distinção e perceba como ela já começa a transformar sua perspectiva sobre a oração e sobre a vida. Com a compreensão de que a oração é uma ciência, não uma súplica, avançamos agora para o coração da manifestação consciente, o reator interior onde o invisível começa a tomar forma. Muitos se detêm na ideia de apenas visualizar seus desejos, como se a imagem mental por si só fosse suficiente para mover montanhas. Mas permita-me revelar um segredo mais profundo, um ingrediente essencial que Florence Scovel Shinn compreendeu com uma clareza cristalina e que as escrituras sagradas ecoam com uma autoridade atemporal. Não é apenas sobre o que você pensa, mas sobre o que você sente e o estado vibracional que essa emoção gera. Shinn nos ensinou a sentir-se rico para ser rico, a sentir-se saudável para ser saudável. Isto não é um mero fingimento ou uma negação da realidade aparente. Não. É um comando profundo ao seu subconsciente e ao universo, um convite para entrar na frequência daquilo que você deseja ver manifestado. Pense na eletricidade, que flui apenas quando há uma conexão. Da mesma forma, o seu desejo só se manifestará plenamente quando você se conectar vibracionalmente a ele. Onde está o seu foco? Você está focado na carência, na ausência, naquilo que ainda não se materializou? Ou você está concentrado e engajado na sensação de ter, de já possuir, de já viver o seu milagre? A transição de eu quero para eu sou é a chave para ativar este reator interior. Como sair da passividade do querer para a autoridade do ser? É preciso praticar a arte sublime de incorporar o desejo realizado. Não amanhã, não depois, mas agora. Sinta-o em cada célula do seu corpo, em cada batida do seu coração, em cada respiro. Como seria o seu dia se o seu desejo já fosse uma realidade tangível? Como você andaria, falaria, agiria, reagiria? O que você sentiria? Permita que essa emoção preencha seu ser, não como uma esperança distante, mas como uma verdade presente. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:1 que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não é um otimismo vazio. É essa substância, essa vibração, esse sentir profundo que materializa o invisível. Ao você sentir o seu desejo como já realizado, você está, de fato, substanciando-o no campo invisível, dando-lhe forma antes mesmo que os seus olhos físicos o percebam. A sua mente, este instrumento maravilhoso e complexo, opera sob princípios que a maioria ainda não compreende em sua totalidade. Ela não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado com uma vivacidade e convicção intensas. É por isso que a imagem mental não é apenas um devaneio, um passatempo. A sua imaginação é o projetor divino, o holograma onde o seu milagre é inicialmente concebido. Como você usa essa poderosa ferramenta? Você a usa para criar cenários de preocupação, de limitação, de falta, ou para projetar com clareza e detalhes a vida que você deseja? Cada imagem que você sustenta na sua mente, cada cena que você constrói com as cores da sua emoção, é um blueprint, um plano mestre invisível que você entrega ao universo. Este plano é a instrução exata para a construção da sua realidade. Pense na fé como o arquiteto e a imaginação como a prancheta de desenho. Se a prancheta está em branco, ou pior, cheia de rabiscos desordenados de dúvida e medo, como pode o arquiteto divino construir algo de grandeza e beleza?
A qualidade da sua projeção mental determina a qualidade da sua manifestação. O que você projeta para o futuro deve ser tão real, tão palpável em sua mente, quanto o chão sob seus pés neste momento. Entretanto, mesmo com o mais vívido sentir e a mais clara projeção, às vezes o milagre parece tardar ou mesmo não se manifestar. Por quê? A resposta, muitas vezes, reside naquilo que chamo de permissão universal e na liberação da resistência oculta. O universo é um doador abundante, sempre pronto a conceder. Mas nós, com nossas crenças e padrões arraigados, somos frequentemente os que recusam essa dádiva sem sequer perceber. Por que nos auto-sabotamos? Por que, mesmo desejando ardentemente algo, agimos de maneiras que o impedem? A resistência não é um inimigo a ser combatido, mas um sinal, um indicativo de que existem crenças subjacentes, muitas vezes inconscientes, que precisam ser observadas, compreendidas e, finalmente, dissolvidas. Essas barreiras internas são como um emaranhado de fios que impedem o fluxo natural da manifestação, obstruindo a recepção do seu milagre. É como se o universo estivesse batendo à sua porta com a sua encomenda, mas você se recusa a abri-la porque, no fundo, acredita que não é digno, que não merece, ou que a vida é difícil e que as coisas boas não vêm facilmente. A libertação dessa resistência oculta é um processo de limpeza interior, um desapego de velhos paradigmas que já não servem ao seu propósito mais elevado. É essencial questionar: quais são as narrativas que eu carrego sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre a saúde? Elas estão em alinhamento com o milagre que eu desejo manifestar? Ou elas contradizem-no? Precisamos identificar e dissolver essas crenças limitantes com a mesma precisão que um cirurgião remove o que é prejudicial. Isso envolve autoconhecimento, perdão, a si mesmo e aos outros, e a deliberada escolha de substituir essas velhas histórias por novas, que afirmem a sua verdade e o seu direito divino à plenitude. Quando você libera essa resistência, você não apenas abre as portas para o universo entregar o seu bem, mas também cria um espaço sagrado dentro de si, um vácuo que será preenchido naturalmente com aquilo que você intenciona. A partir de agora, perceba que a próxima etapa é a da ação consciente, a da palavra falada, que construirá a sua ponte para a manifestação. Agora que compreendemos a mecânica do nosso reator interior, que libramos as resistências ocultas e ativamos o sentir profundo da nossa manifestação, é o momento de adentrarmos na engenharia da palavra. Sua palavra, meu caro, não é um mero som, é uma ponte, uma ferramenta de construção, a própria substância através da qual o seu milagre se materializa no plano visível. Pense nela como o martelo e a talhadeira do escultor divino que você é. Como você irá moldar a realidade se suas ferramentas estiverem em desordem ou se você não souber usá-las com precisão? O que Florence Scovel Shinn nos revela é o blueprint, o projeto detalhado de uma oração que não pode falhar, pois está em total alinhamento com a lei. O primeiro passo nesta construção é o que chamo de clareza cirúrgica. Muitos pedidos ao universo são como um arquiteto que entrega um rascunho vago ao construtor, esperando que o resultado seja uma obra-prima. Como pode o universo, em sua perfeição de execução, manifestar o que você não definiu com exatidão? Sua oração, sua declaração, deve ser um mapa tão detalhado que não haja espaço para dúvidas ou interpretações errôneas. Não é suficiente dizer, eu quero ser feliz. O que é felicidade para você? Ela se manifesta como um novo relacionamento, uma nova oportunidade de trabalho, a cura de uma enfermidade, uma liberdade financeira específica? Vá além do genérico. Pergunte a si mesmo: qual é a imagem exata, a sensação precisa, o resultado inconfundível do que eu desejo? Jesus, em seu ensinamento sobre a fé, não disse pedi algo, mas tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. O tudo pressupõe uma definição clara do que se pede.
A precisão elimina a vagueza do subconsciente e, com ela, a dúvida. Quanto mais claro o seu desejo, mais fácil e rápido se torna para a inteligência universal orquestrar as circunstâncias e as pessoas necessárias para a sua manifestação. Escreva-o, descreva-o com todos os detalhes que seu coração e sua mente podem conceber. Não limite seu desejo, mas sim defina-o. Com a clareza estabelecida, passamos ao segundo passo, o cerne de todas as orações científicas, a afirmação do Eu Sou. Sua oração não é um pedido, lembre-se, mas uma declaração de verdade, uma proclamação da sua divindade em ação. A linguagem do universo não entende eu quero, eu espero, eu gostaria. Ela compreende eu sou. Essa é a linguagem da criação, a mesma que Deus usou ao se revelar a Moisés. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Quando você afirma eu sou, você está invocando a parte mais poderosa de si mesmo, o Cristo interno, a fagulha divina que reside em você. Sua oração científica deve ser formulada no tempo presente, com uma convicção inabalável e um poder que emana da sua fé mais profunda. Não diga, eu serei rico, mas eu sou a riqueza e a abundância de Deus manifesta em minha vida agora. Não diga, eu serei curado, mas eu sou a saúde perfeita de Deus e cada órgão do meu corpo está agora vibrando com energia divina. Não diga, eu terei o amor perfeito, mas eu sou o amor divino e o relacionamento perfeito, ideal, se manifesta em minha vida agora, em harmonia com a lei universal. Veja a diferença sutil, mas colossal. A primeira é uma projeção para um futuro incerto. A segunda é uma declaração de uma verdade presente, que o universo, em sua obediência perfeita, é compelido a manifestar. A convicção que você infunde nesta afirmação é o que lhe dá vida, o que a torna irrefutável. Ela silencia a voz da dúvida, da carência, da falta e estabelece um novo padrão vibracional para a sua realidade. Após a clareza cirúrgica e a poderosa afirmação do Eu Sou, o terceiro e talvez mais crucial passo é a entrega confiante, a sublime arte de soltar e receber. Aqui jaz a pedra de tropeço para muitos que, após proferir suas orações científicas, caem na ansiedade de controlar o como e o quando. A fé, a verdadeira fé, não é ansiedade. Pelo contrário, ela é a ausência de ansiedade, é a certeza tranquila de que o universo, a inteligência infinita que governa todas as coisas, já está trabalhando nos bastidores. Quando você planta uma semente, você a rega, nutre, mas não a desenterra a cada hora para verificar se está crescendo. Você confia no processo da natureza. Da mesma forma, após ter definido seu desejo com clareza e afirmado-o com o poder do Eu Sou, você deve liberá-lo para o campo da mente universal, confiando que ele será manifestado no tempo perfeito e da maneira perfeita. Isto é o que chamo de lei do desapego. Desapegar-se do resultado, não do desejo. Significa não se preocupar com os meios, com as pontes que você não vê, com os caminhos que ainda não se revelaram. A Bíblia nos instrui em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A gratidão antecipada, mesmo antes da manifestação física, é um sinal de entrega e confiança. Soltar significa que você fez a sua parte. Plantou a semente e agora confia no jardineiro divino. Qualquer tentativa de forçar, de duvidar, de se preocupar, é como tirar a semente do solo. Isso atrasa ou impede o milagre. Pratique a quietude, a certeza interior, sabendo que sua palavra foi dada e que ela não voltará vazia. Para solidificar essa prática e testemunhar o poder da sua palavra, eu sempre sugiro a prática do caderno de milagres. Adquira um caderno especial, um lugar sagrado onde você irá registrar suas orações científicas. Escreva-as com a clareza que discutimos, com a afirmação poderosa do Eu Sou. E então, anote a data em que você a entregou ao universo. Periodicamente,
Revisite esse caderno. Você ficará maravilhado ao ver como muitas dessas declarações já se manifestaram, muitas vezes de maneiras que você jamais poderia ter planejado ou previsto. Este caderno se tornará a sua própria evidência tangível da infalibilidade da lei, uma coleção de testemunhos do seu poder de manifestação. Cada milagre registrado fortalecerá sua fé, aprofundará sua convicção e o empoderará a criar com ainda maior maestria. É o seu diário de cocriação com o divino, um registro irrefutável do seu poder de ativar a verdade em sua vida. Chegamos agora ao ponto culminante desta jornada, onde a teoria se dissolve na vida e a prática se torna a própria tessitura da sua existência. Pois, meu querido buscador da verdade, o objetivo final de nossas orações científicas não é simplesmente manifestar um único milagre, para então aguardar o próximo com a mesma expectativa e incerteza. Não. A verdadeira meta, a coroa de todo este ensinamento, é que você se torne a pessoa que vive naturalmente no fluxo dos milagres, onde o extraordinário se transforma no seu ordinário, onde a provisão divina é um estado constante, não uma ocorrência isolada. É a encarnação do milagre em seu próprio ser, a realização plena de que a vida abundante é sua herança, e não um privilégio para poucos. Para alcançar este estado de graça e fluxo contínuo, duas poderosas virtudes devem se tornar a sua segunda natureza: a gratidão e a vigilância inabalável sobre seus pensamentos e palavras. A gratidão não é um mero obrigado, é uma poderosa força magnética que atrai mais do que você já tem. Jesus, ao alimentar as multidões, primeiro agradeceu pelo pouco que tinha, e então a multiplicação ocorreu. A gratidão é o reconhecimento do bem que já existe, e ao reconhecer, você o expande. Ela eleva sua vibração ao mais alto nível, sintonizando-o com a frequência da abundância, da saúde, do amor e de todos os seus desejos realizados. Que a gratidão seja o primeiro e o último pensamento do seu dia, e cada instante entre eles. Não espere o milagre para ser grato. Seja grato por ele, como se já existisse, e observe como o universo se move para preencher essa imagem. Seus pensamentos, como já vimos, são arquitetos. Suas palavras são construtoras. A vigilância sobre eles não é uma tarefa árdua, mas um ato de auto-amor e autodomínio. Como você pode esperar um jardim florido se permite que ervas daninhas cresçam sem controle? Cada pensamento de dúvida, cada palavra de carência, é uma erva daninha que compete com as sementes dos seus desejos. Mantenha seu jardim mental e verbal limpo, regado com afirmações de verdade, cultivado com a luz da fé, e observe a colheita exuberante. A Bíblia nos adverte em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração, aqui, engloba a mente, os pensamentos, as intenções mais íntimas. A filosofia de Florence Scovel Shinn, que ecoa a sabedoria eterna, não é uma doutrina de sacrifício ou renúncia. Longe disso. É uma espiritualidade profundamente prática que nos convida a viver uma vida plena, alegre e abundante, aqui e agora, sem postergar a felicidade para um futuro incerto ou uma vida após a morte. É sobre manifestar o reino dos céus na terra, através da compreensão e aplicação das leis divinas. Shinn nos mostrou que a pobreza não é uma virtude. A doença não é um teste divino. A carência não é um destino. Tudo isso são apenas reflexos de uma consciência desalinhada com a verdade. A verdadeira espiritualidade libera você para desfrutar da vida em sua totalidade, com todos os seus tesouros, pois o Criador não é um Deus de escassez, mas de infinita provisão. Permita-se ser próspero, ser saudável, ser amado, ser feliz. Esses são os seus direitos divinos. Sinta agora, você não está mais perdido nem confuso. Aquela névoa que obscurecia seus desejos, aquela distância espiritual que parecia insuperável, elas começam a se dissipar. Você tem agora as ferramentas, o
o mapa, o blueprint para traçar seu próprio caminho de milagre. A verdadeira distância espiritual se encurta dramaticamente quando você percebe e abraça a conexão inerente do seu eu sou com o divino, quando compreende que o poder que você busca está e sempre esteve dentro de você. É a voz do Pai que fala através de você, a mão do Pai que age através de você. Lembre-se sempre, e que esta verdade ressoe em cada fibra do seu ser. Sua palavra é sua varinha mágica. Cada declaração, cada afirmação, cada gratidão proferida com convicção é um feitiço de bem, um comando ao universo para que ele se dobre à sua vontade divina. E sua fé, essa certeza inabalável do que não se vê, é a força, a energia, a potência que ativa essa varinha, que dá vida a cada palavra, que transforma a intenção em manifestação. Comece hoje, não amanhã, não em um futuro distante, mas neste exato e poderoso agora, a praticar suas orações científicas com a clareza, a convicção e a entrega que aprendemos. E então, prepare-se, com o coração aberto e a mente atenta, para testemunhar seus próprios milagres se desdobrarem diante de seus olhos, de maneiras que você talvez nem ouse sonhar, mas que o universo está ansioso para entregar. Esta é a sua oportunidade. Compartilhe nos comentários abaixo o instante em que você sentiu esta verdade ou sua primeira experiência ao aplicar uma oração científica. Sua história é um testemunho poderoso que inspirará outros. Se este vídeo tocou sua alma, se ele reacendeu a chama da esperança e do poder em você, deixe seu like e inscreva-se neste canal. Permita que mais pessoas descubram este caminho iluminado e que esta corrente de sabedoria continue a se expandir, transformando vidas e construindo um mundo onde o milagre é a norma. Avance com fé, pois sua colheita já está pronta.